Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Demorei um pouquinho a voltar, além de trabalho, tive uma gripe, então se nesse vídeo eu tossi um pouquinho, pigarrear, vocês me perdoem. Também estou testando um novo formato. Por favor, nos comentários me digam se preferem esse ou o formato anterior. O vídeo de hoje nós vamos tratar de uma coisa que muitos autos entusiastas gostariam de saber, e eu percebi que muitos mecânicos não sabem como funciona na verdade o sensor MAF. Sabe a função, mas não sabe o funcionamento. Mas antes de eu começar a explicar, não esqueçam de se inscrever, curtir, dar o like e acionar o sininho. Então vem comigo, vamos conhecer um pouquinho agora como funciona um sensor MAF, a teoria por trás e algumas dicas de manutenção para vocês. Vamos nessa, gente! Vamos lá! Sensor MAF, do inglês Mass Airflow, é um sensor da massa de ar admitida. Aqui eu tenho um diagrama esquemático de um sensor MAF. Esse sensor MAF aqui, que está nesse diagrama aqui, é um sensor MAF do modelo fio aquecido. A gente vai ver ao longo do vídeo alguns outros modelos, algumas outras tecnologias. O que faz basicamente um sensor MAF? Ele verifica o fluxo de ar que está sendo admitido a fim de informar o módulo da injeção eletrônica que ele possa, com base nisso, calcular a quantidade de combustível a ser injetado, o tempo de injeção, uma série de outros parâmetros. Basicamente, um sensor MAF tem os seguintes fios. O primeiro fio, o número 1, ele vem com o sinal do MAF. O segundo fio vem os 5 volts, e vocês vão entender já já o que é. O terceiro fio é o massa, o aterramento, né? O quarto vem um sinal de 12 volts e o quinto vem o sinal de temperatura. Esse aqui é um gráfico desse sensor. Vocês vão ver com detalhe, mas eu vou adiantar aqui. Um sensor MAF dessa natureza, ou seja, ele é do tipo analógico. Então, o que varia nele é a voltagem, ou seja, a tensão. Voltagem é a unidade de medida, né, gente? Então, tem um gráfico aqui, XY, né, onde em X eu tenho o tempo variando e em Y eu tenho a tensão variando. Quem é que dá essa informação de variação de tensão? Qual é o método? Vocês vão entender já adiante. É o seguinte, eu tenho dois fios, um chamado fio frio e um chamado fio quente. O fio aqui é o azul e o quente é o vermelho. Na verdade, o frio, ele mede a temperatura do ar ambiente, o ar que está entrando. E o projeto de cada sensor, adequado a cada motor, deve ter uma temperatura tal no ambiente. No caso, o frio-quente. Então, o que acontece? Esse cara aqui, vamos por exemplo que ele meça 20 graus no ambiente. E que o sensor, eles estão vendo aqui, ele deve manter a 98,8. Vamos chamar de 100 graus para efeitos de entendimento aqui. Significa que esse fio aqui tem que chegar a 120 graus para subtrair os 20 graus do fio frio para que a temperatura se mantenha em 100 graus para a injeção eletrônica ter o melhor desempenho possível. Conforme varia essa temperatura, que pode abaixar ou aumentar, o fio quente é aquecido. Como que ele aquece? Recebendo mais corrente. Porque na verdade a gente vai ter aqui um tratamento de termistor, que nada mais é do que um resistor sensível ao calor. Ou seja, o princípio é, conforme esse ar passa e a temperatura baixa, que ele percebe isso, o que ele faz? Ele coloca mais corrente. Quando ele coloca corrente, aumenta a corrente, o fio esquenta. Mas, poxa, como é que ele sabe, através da corrente, ele sabe a temperatura? Simplificadamente, nós temos uma grande tabela lá no circuito, vamos chamar de circuito para simplificar, em que ele sabe para cada nível de tensão, que conforme a temperatura sobe ou aumenta no condutor, varia, muda a resistência, mudando a resistência, muda a tensão. Se mais resistência, menos tensão. Se menos resistência, mais tensão. Conforme essa variação de tensão ocorre em função do aumento da temperatura do fio, o
circuito ou sistema MAF tem como consultar, digamos assim, uma tabela e saber qual é a temperatura naquele momento. Basicamente é esse o funcionamento. Vamos ver um pouquinho mais de detalhes agora. Bom, vamos lá, minha gente. Sensor MAF. Sua função é informar a quantidade de ar que está sendo admitida pelo motor por unidade de tempo, como a gente viu lá naquele gráfico XY, né? O sensor MAF fornece um sinal de tensão variável, ou seja, ele varia, vamos falar agora um pouquinho mais técnico, tá? Ele varia a amplitude da onda dele, que é o sinal. É um sensor que está variando, nesse caso, desse tipo de sensor, variando a tensão, variando em amplitude, se é analógico, ou em frequências de digital, ou seja, o sensor analógico ele varia a tensão, então a variação ocorre no eixo Y, enquanto que o sensor digital varia a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que um evento ocorre num determinado período de tempo, ou seja, varia no eixo X, se mantendo a tensão constante. Vocês vão ver isso lá adiante. Esse sensor ele fica instalado normalmente, né, entre o corpo de borboleta e o filtro de ar. Então, fiz um desenho aqui para vocês. Aqui, ó, ele está aqui, o sensor MAF. Esse é onde vai o filtro de ar, né? Isso aqui é o tubo, aqui que tem um corpo de borboleta, aqui, né? O corpo do acelerador, né? E ele fica aqui. Esse aqui é um desenho de um sensor MAF. E aqui eu tenho uma dica muito importante. Muitas vezes, no ato da troca do filtro de ar, não é feita uma limpeza correta do local onde o filtro fica alojado. Basta ficar uma sujeirinha, basta uma peluginha subir para aqui, para a área do sensor, para prejudicar a leitura do sensor. E ele vai parecer que está com defeito, mas não está com defeito. É uma sujeira aqui na hora da instalação, ou um falta de cuidado na hora da instalação do filtro de ar. Uma pergunta que é muito feita: o que acontece se o sensor MAF está ruim? Bom, a menos que ele quebre totalmente, para o carro enlouquecer, ele pode estar com um pequeno problema e seu carro vai aumentar o consumo, vai ter problema de desempenho, de dar partida, especialmente quando está quente. Isso tudo pode estar vindo do sensor MAF, então é muito importante a gente manter esse cara direitinho. A outra coisa que é muito comum, vou dar uma dica aqui do dia a dia para os entusiastas. Muitas vezes tem mecânico que chega na oficina que pega o sensor, olha lá, olha o número, pede, coloca no lugar e o problema melhora, mas não resolve. Por quê? Porque se você não tem a história do veículo, você não sabe se este sensor, este componente, já foi trocado anteriormente. E ele basta, olhando o número ali, pode ser que quem colocou anteriormente, fez a primeira troca, não colocou o sensor correto. Então está persistindo no erro. Então a dica é: se você vai trocar um componente, qualquer um, né? E aqui no caso o sensor MAF, olhem no catálogo de aplicação, pois lá vai estar o código correto, você vai poder conferir e comprar a peça correta para deixar seu veículo perfeito. Vamos prosseguir. Bom, quais são as vantagens oferecidas pelo sensor MAF? Ele mede diretamente a massa do ar. Não requer correções por variação de densidade devido à diferença de temperatura ou altitude. Segundo, como não possui partes móveis, é muito mais difícil dele quebrar. Ele apresenta uma simplicidade mecânica. Ele oferece uma resistência desprezível à passagem do ar, com um fluxo máximo de resistência na ordem de miligramas. Atualmente a gente pode ser encontrado algumas tecnologias. As principais são, a gente vai ver aqui, o sensor de fio quente, hot wire, que foi quem estava falando agora, ou de película aquecida, hot film. Basicamente, o princípio de funcionamento, a física envolvida é a mesma para ambos, não vai mudar. Muda um pouco a tecnologia de como ele percebe a temperatura. Bom, agora vamos entender um pouquinho da física atrás disso, da teoria física. Eu vou simplificar, porque isso não é uma aula de física, é de matemática, né? Isso é um entendimento de como funciona o componente para ajudar mecânico e autoentusiastas. Ele está baseado em vários princípios físicos, mas o principal talvez aqui seja o efeito Joule. O que é o efeito Joule? Me diz que com o aumento de uma corrente elétrica há um aumento de calor. Ou seja, esse é o princípio básico. Quem vai fazer
essa medição para a gente, digamos, entre aspas assim, vai ser o nosso sensor, vai ser um termistor, que nada mais é que um resistor com reação térmica. E, para efeito de simplificação, eu vou chamar tudo como um circuito só. Então, o que acontece? Como vocês tinham visto lá, aqui está o fio frio, aqui está o fio quente. Azul, o fio frio, vermelho, o fio quente. Né? Conforme o ar passa por aqui, esse cara aqui vai medir, que ambos são termistores, ele vai medir qual é a temperatura que o ar está entrando. Como é que ele vai medir isso? Conforme passa, ele esfria ou esquenta, muda a resistência, muda a condutividade, ou seja, a quantidade de corrente, de tensão que está passando por ele, e com isso, naquela tabela que tem lá no sistema, ele vai olhar, com tal corrente temperatura está associada a tal, tal tensão está associada a tal temperatura. Com essa medição aqui, o sistema sabe quanto que tem que manter a diferença entre um e outro, que nesse sistema aqui são de 100 graus. Então, se aqui, por exemplo, medir 25 graus no azul, o que ele tem que fazer? Ele tem que levar até 125 graus esse vermelho para que a diferença dê os 100 graus. Ok? Bom, vamos agora falar na prática, aí vamos para autoentusiasta, mas também para os mecânicos, quais são os principais tipos de tecnologia existentes. O sensor de fio quente, ou como é conhecido por ser a tecnologia da Bosch, né? O Bosch é funcionamento. Ele tem um ventule com 2 fios de platina, o fio frio e o fio quente, né? Em que um faz a compensação do outro. O ventule está suspenso no duto principal, isso é muito importante. Cuidado, se quebrar aquela grade de admissão do fluxo de ar, se empenar, cara, troca o sensor. Porque qualquer coisa que alterar ali, altera a medição, tá? Um circuito eletrônico incorporado ao sensor mantém um fio quente a temperatura constante a 100 graus Celsius acima da temperatura do ar admitido. Foi aquilo que eu já comentei com vocês aqui. O ar que atravessa o sensor provoca o esfriamento do fio quente. O circuito eletrônico compensa essa queda de temperatura aumentando a corrente que circula o fio quente, com o objetivo de manter a diferença de potência, de temperatura, né? A variação da corrente elétrica de aquecimento do fio para manter sua temperatura sempre num valor constante acima do ar admitido. É a medida da massa de ar que está sendo admitida. Sendo que partículas depositadas da alta temperatura sobre o fio quente podem alterar a calibração do medidor, o fio quente, que recebe aquecimento extra no momento de desligar o motor, o fio fica vermelho por alguns segundos. Então o que acontece? Na estratégia lá do módulo, quando ele percebe que o motor está sendo desligado, ele aumenta a corrente que está circulando para tentar limpar esse fio de qualquer sujeira que possa ter sido admitida. Esse é um dos motivos de terem sido desenvolvidas outras tecnologias onde não é necessário essa limpeza. Essa limpeza é eficiente, mas se não necessária, é melhor, né, gente? Sensor de fio quente do tipo EEC4. É o mesmo anterior. Baseia-se no efeito do recebimento do ar quente, que vai pelo fio aquecido. Quanto maior a massa de ar que atravessa o sensor, né? Essa compensação, né, ela acontece exatamente da mesma forma, né? Só que o fio quente não estão expostos a um fluxo principal, o que diminui a probabilidade de se acumular partículas, né, que perturbem a calibração do sensor. Então o que acontece? Nessa tecnologia, os fios quente e frio não ficam expostos diretamente. Nesse caso, né, normalmente a temperatura procurada ali como padrão, a diferencial de temperatura, são 200 graus Celsius. O sensor de fio quente tipo Multec é o sensor que a GM usa, tá? A linha GM usa esse cara aqui. Ele é similar ao do fio aquecido. O difere é que o sinal que ele vai enviar na saída é um sinal de frequência variável, ou seja, como nós vimos lá, vai variar o X, ou seja, a voltagem, né, a tensão circulando. Lembrando sempre, voltagem é unidade de medida. A tensão que está circulando, medida em volts, vai se manter estável, variando o tempo, ou seja, que aquele evento ocorre. Ou
seja, a frequência, a quantidade de vezes que aquele evento ocorre na base de tempo. Vocês vão ver um gráfico, isso fica bem claro. Sensor de película laxida da Bosch. A Bosch desenvolveu de película laxida, né? E na verdade, a única diferença é que o fio de platina foi substituído por um resistor térmico, um termistor, né? Que é uma película semicondutora depositada sobre uma placa de cerâmica, encapsulada em plástico, né? O sensor trabalha a 180 graus, né? A diferença entre o ar admitido e a temperatura ideal deve ser 180 graus, né? E esse sensor não precisa da queima ao desligar o veículo. Esse é completamente isento da necessidade de queima. Essa é a tecnologia que a Bosch desenvolveu. Agora, para finalizar, nós vamos dar uma olhadinha nesses gráficos. Vamos lá. Aqui eu estou mostrando um sinal digital, que é uma onda quadrada, para quem não conhece, né? E aqui um sinal analógico, que é uma onda do tipo senoide. Bom, eu peguei emprestado do meu amigo Abel. Fala, Abel, muito obrigado. Para quem não conhece, o Abel é o mestre do uso de osciloscópio no diagnóstico automotivo. Quem não conhece o Abel, procure aí no YouTube, procure os cursos dele, que em termos de uso de osciloscópio para diagnóstico automotivo, ele é o cara. Mas vamos lá. Aqui eu primeiro peguei lá com o Abel um sensor MAF que varia em tensão. Então vocês observem que o que está variando aqui é a tensão. Olha a linha base, o que está variando aqui eu tenho, colocou a linha base, aqui ele está variando a tensão, ok? Bom, se a gente olhar o outro aqui, esse varia em frequência. Observe que a tensão permanece constante, né? Aqui ela está constante em 5 volts. E se vocês observarem, o que está variando é a frequência. Quando ele ligou a chave do carro, né, ele estava a 264 Hz de frequência. Então aqui vocês notam que vai variar é isso aqui, ó. É essa largura de onda, a largura de onda seria PWM, né? Vai variar, na verdade, a quantidade de vezes que o evento se repete ao longo do tempo, variando o que está no X, mantendo no Y. Ok, minha gente? Bom, gente, era isso que eu queria explicar um pouquinho sobre o sensor MAF, muita atenção com ele, explicar um pouquinho da teoria e peço a vocês que se vocês gostaram desse novo modelo, de eu usando assim, por favor me avisem para eu manter ou para eu voltar ao anterior. Não esqueçam de se inscrever no canal. Saúde e paz a todos vocês e um bom final de semana.